Um dos momentos mais significativos da história da DC Comics ocorre quando Carmine Infantino passa a ser o diretor de arte da casa, tornando-se responsável por realinhar toda a estrutura da editora, visto que uma antiga concorrente passara a ser a queridinha dos leitores de gibis, a Marvel Comics, com seus personagens realistas, aventuras carregadas de ressentimento e responsabilidades, dinâmicas e explosivas, e dando piscadelas constantes ao mundo real dos jovens leitores, fazendo os personagens da DC Comics soarem como personagens voltados apenas para o público infanto-juvenil, o que não deixava de ser uma verdade. Outro ponto de virada e que marcava o fim da Era de Prata foi a mudança do tamanho da arte original, onde os artistas desenhavam, que diminuiu de 2 vezes o tamanho do gibi publicado para 1,5. Isso afetou o estilo de vários artistas da velha guarda, e agora buscava-se mais close-ups e menos detalhes nos quadrinhos. Carmine Infantino era o principal articulador visual da editora, sendo central o do processo de construção das capas dos gibis. Ele usava lápis ou caneta para esboçar cenas poderosas, focadas em momentos que ele e os editores extraíam de cada edição ou que inventavam como símbolo do conteúdo. Isso lhe permitiu participar do processo de cada gibi, moldar a primeira reação do leitor e mergulhar o suficiente para dar feedback aos editores sobre a qualidade da obra e da arte escrita. A DC era dividida em feudos, e a própria existência de um editor-chefe já era uma tentativa de se marvelizar, ainda mais um desenhista. De certa forma, implicava em reconhecer a importância do desenho, coisa que na DC, ao contrário da Marvel, não era lá tão importante assim. Irving Donenfeld também faria diferença nessa nova fase da DC, ao contratar o jovem Dick Giordano, que cuidava na época da Charlton Comics. Ele assumiria um posto de editor na DC Comics. Giordano tinha um estilo liberal e ele dava liberdade aos seus artistas para arriscarem e usarem novas possibilidades da nona arte. Com ele, aportam na DC nomes como Giamparo e Denny O'Neil, além do criador do Homem-Aranha, Steve Ditko. Gêneros de todos os tipos foram eliminados ou alterados até ficarem irreconhecíveis. Depois de 2 décadas como pilares da DC Comics, era hora de abandonar o infantilismo e ousar, tanto no conteúdo quanto no modo de trabalho da editora. 3 mudanças profundas mudariam tudo de uma vez. A primeira delas foi a aposentadoria de Mort Weisinger, o todo-poderoso editor dos títulos do Superman. Ainda e para sempre, mora o super-herói de todos os tempos. Ele foi substituído por seu antigo colega, Julie Schwartz, que de cara buscou modernizar o personagem. Clark agora trabalhava em uma rede de TV, os poderes do Superman foram diminuídos e humanizadas as histórias. A outra foi a chegada do rei dos quadrinhos na DC Comics. Jack Kirby havia, junto com Stan Lee, revolucionado os quadrinhos com seu trabalho na Marvel Comics, e que vocês podem saber mais assistindo ao especial do Bunker sobre a maior editora de todos os tempos. Link nos comentários. Mas, por conta de divergências, ele decidiu que era hora de arriscar em nova seara. Infantino foi quem convenceu Kirby a ir para a DC Comics. Este era um de seus principais objetivos dele como editor. Isso também mostra a troca de mentalidade dentro da editora. Conforme John Romita Sr., que trabalhou na DC antes de ir para a Marvel, a DC estudava o desenho de Kirby e não entendia como a molecada podia gostar daquilo. Os caras simplesmente achavam o estilo dele errado. Agora, com o apoio de Infantino, Kirby começou a desenvolver toda uma série voltada não para super-heróis, mas contando a história de novos deuses. Nascia o Quarto Mundo, uma das sagas cósmicas mais revolucionárias de todos os tempos e que mudaria para sempre o universo DC. Por fim, o momento que marcava o nascimento da Era de Bronze aconteceria em um título menor da editora, mas que se provaria um dos mais radicais momentos da DC Comics. Julie Schwartz sabia que Denny O'Neil era o cara certo para fazer a revolução acontecer. Ele deu liberdade para trabalhar em uma nova e realista saga do Lanterna Verde. Junto com o desenhista Neal Adams e colocando um progressista Arqueiro Verde como companheiro de aventuras do Lanterna, eles criaram um dos mais importantes e inovadores arcos dos quadrinhos modernos. Neal Adams é o desenhista mais influente dos quadrinhos depois de Jack Kirby. Ele rompeu o grid dos quadrinhos regular e desenhava de forma realista. Ele era espetacular como Kirby, mas por um caminho completamente diferente. Quando a DC tirou ele da Marvel, pela primeira vez em anos, eles estavam com o principal nome dos quadrinhos em atividade no seu staff. Em paralelo, Adams foi fundamental para o acerto de contas da DC com a dupla que criara o Superman, Siegel e Shuster. Eles estavam falidos e desesperados. Neal Adams encampou a luta dos dois e finalmente eles conseguiram uma pensão em um plano de saúde até o fim da vida da DC Comics. Segundo Adams, o renascimento do Lanterna Verde naquela saga realista foi ideia dele. Até recentemente, a série havia sido desenhada por um dos grandes artistas da época, Gil Kane. Eu pensei que poderia pelo menos tentar fazer algo tão bom quanto Gil Kane, lembra Adams. Então, pensei que o Lanterna Verde dos personagens da DC Comics fosse a melhor possibilidade de realmente se expressar artisticamente. A versão do roteirista é mais prosaica.
Segundo Neil, Schwartz teve a ideia como uma tentativa de recuperar as vendas do personagem, e valia qualquer coisa. A série marcou toda a indústria e os quadrinhos como um todo. Nos números que se sucederam, o Lanterna Verde e o Arqueiro enfrentam uma série de males sociais: destruição ambiental, superpopulação, racismo, os males do governo Nixon e cultos hippies à la família Manson, só para citar alguns. As histórias foram um sucesso muito além do público convencional dos quadrinhos, ganhando um artigo no New York Times, uma análise em uma reportagem de capa da revista New York e até uma carta elogiosa do prefeito de Nova York, John Lindsay, sobre aquela edição em que Ricardito, o sidekick do Arqueiro, tinha se viciado em heroína. Então, tão casualmente quanto a coisa toda se juntou, ela se dissipou. O Neil e Adams passaram para outros projetos e a era do Lanterna Verde e Arqueiro Verde terminou, mas seu impacto ressoou nos anos e nas décadas seguintes. Um precedente importante havia sido estabelecido para os quadrinhos super-heróis abordarem questões políticas e sociais sérias. Outra mudança profunda e que marcaria o fim da Era de Prata foi a chegada de Janet Kahn em 1976. Ela substituiu Carmine Infantino, mas, se ele já for uma mudança radical, ela foi ainda mais. Ela era uma mulher jovem que nunca tinha trabalhado com quadrinhos, só com revistas para adolescentes. Na época, a DC só tinha outras 2 funcionárias mulheres e uma era a secretária. E Kahn imediatamente começou a mudar as coisas. Ela aumentou o número de páginas e o preço das revistas, em um esforço para fazer com que os gibis competissem com as revistas de variedade, e não com o lixo das bancas. Isso era um movimento audacioso, e, diante de uma indústria e de um público um tanto quanto lento e conservador, deu absolutamente errado. E resultou na implosão DC, a crise que quase fechou a editora entre 78 e 79. Mas era uma prova definitiva de que a editora buscava novos caminhos e que frutificaria na década seguinte. Gibis não deviam se contentar em ser entretenimento infantil barato. Por outro lado, a DC fora comprada pela Warner Group, e com isso novas possibilidades comerciais e artísticas apresentavam-se como nunca antes na história do entretenimento. Em 1978, o S de Superman conquistaria o mundo e o filme de Richard Donner provaria que o homem poderia voar. Com o fim da década, uma nova geração de escritores, desenhistas e artistas iria provar que aqueles gibis, que por décadas foram vistos como um mero entretenimento barato e imbecilizante, poderiam ser expressão para reflexões sociais e políticas, e também existenciais filosóficas, voltadas para um público que crescera lendo as boas e velhas aventuras de super-heróis, mas que agora, jovens adultos, buscavam algo a mais nos quadrinhos.